Gravando. Querem que eu comece falando? Que eu escolhi o livro? Pode começar. Sim. Cara, para ser bem sincero, a maior parte das escolhas que eu tomo na minha vida são muito aleatórias e geralmente sem um motivo muito específico. Assim como quando a gente escolhe os contos, né? Vamos escolher os contos desse ano. Eu abro o Google, boto melhores contos, abro lá uns 10 sites e o nome que mais me chamar a atenção eu monto a minha lista. Então, bota escolher ali 3, 4 contos. Então, o fato de eu ter escolhido esse livro também não tem nenhum motivo específico. A não ser o motivo de que a gente já leu Kafka, a gente leu Metamorfose, leu o Processo, leu Noites Brancas, é dele? Não, né? Qual outra Não, a gente leu do tá, Kafka? pai. Confundi. Eu li Carta ao Pai, não sei se vocês leram. Não, Já não li li. não. Tem que ler. A gente leu um outro dele também. O Enfim. Processo. Metamorfose, Processo, enfim. Não, eu confundi, eu achei que Noites Brancas era dele. Mas então, a gente leu agora o terceiro livro dele. Né? O Eno, no caso, já leu o quarto. Eu também vou pegar para ler esse Carta ao Pai, que é pequenininho, né? Então, quando foi para a gente escolher a questão dos livros, foi simplesmente porque a gente já leu o Kafka. Então, já é um autor que a gente está se aprofundando bastante. O Castelo me chamou bastante atenção. Então, eu abri lá, de forma bem aleatória, livros Kafka. E fiquei vendo os nomes, o que mais me chamou atenção foi o que eu escolhi. E Tanto que tinha vocês, um outro lá, que era... vou até procurar qual que é o outro nome, que eu quase escolhi ele. e você escolheu um conto dele também, né? O Não lembro, artista no poderia ter escolhido. trapézio. É, você escolheu um conto dele. Ah, que a gente vai ler ainda, né? É. Sim, sim. Tem esse livro aqui, ó, Na Colônia Penal. Eu quase escolhi ele, ao invés de escolher o Castelo, que é um livro que eu tenho interesse em ler também. Mas, cara, é um tipo de leitura que eu acho que agrada muito a nós, no sentido de... Assim, é claro que a leitura muitas vezes ela é bem penosa, né? Mas a gente tem um certo gosto por esse tipo de leitura também. Pelo menos eu tenho. Eu imagino que vocês tenham pelo menos um pouco também. Porque é aquele tipo de leitura que, de certo modo, desafia a gente. E faz a gente pensar coisas que a gente não encontra em qualquer lugar, sabe? Não é você sabe que não é um livro qualquer que está ali. E não só não é um livro qualquer, como a pessoa que escreveu é uma pessoa completamente alucinada. Isso, assim, é fantástico. Se você lê um Kafka, assim, você sabe que o cara é maluco para escrever naquilo, sabe? E isso eu acho muito, muito bom. Em relação ao próprio livro, eu não vou aprofundar muito inicialmente, mas, assim, eu gostei muito, 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 muito. Confesso que a parte final ali me chamou muito a atenção, o plot twist, sabe? Realmente, sim, impactou de verdade, porque eu realmente achei que o livro ia terminar do mesmo jeito que ele começou, tipo, nada acontecendo, nada acontecendo, nada acontecendo, não chegando a lugar nenhum. E beleza, não que tenha chegado a lugar algum, mas pelo menos deu um impacto final ali que me agradou bastante, sabe? E com certeza que ao longo da discussão a gente vai tocar em pontos que vão. Já tem um tempo que eu li, né? Então eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu lembro que boa parte dos momentos que eu estava lendo o livro, eu tinha vários pensamentos, assim, em relação à nossa própria vida, sabe? Então, é exatamente por isso que eu gosto de ler esses. É igual aquela citação que eu falei na reunião passada, é do próprio Kafka, falando que é bom que a gente leia coisas que machuquem a gente, que fazem a gente lembrar de coisas importantes, que fazem a gente ter dificuldade, que desafiam a gente, exatamente para que as coisas que a gente leia não, que a gente lê não sejam desassociadas da nossa vida. Então, quando a gente lê uma coisa muito, muito fantástica, assim, que, sei lá, é como se fosse um mundo imaginário mesmo, talvez a gente até consiga extrair alguma coisa, mas é uma coisa geralmente muito descolada da nossa realidade, né? Quando a gente lê uma coisa assim bem crua, bem esquisita, bem desafiadora, bem penosa, eu acho que isso, de certo modo, se aproxima mais com a nossa vida, o tédio do dia a dia. Então, acho que é, inclusive, um dos motivos pelo qual a gente gosta de Kafka, né? Porque, além desse maluco, claro, e dos livros serem bons, de certo modo, eu acho que lembra um pouco do que é o tédio da vida também, sabe? Mas, de modo geral, é isso. Eu vou deixar vocês comentarem e eu vou tentando lembrar aqui também alguns pontos do conto. Quem sabe até fazer uma cronologia aqui, pegar um resumo na internet para lembrar os acontecimentos em específico. E vou ver se eu acho minhas citações aqui também que eu marquei no Kindle. Mas por enquanto é isso. Não. Oi, ó. Pode falar. Não, vou só fazer um comentário inicial, assim, uma visão geral do livro e opinião bem basicona. Eu adorei o livro,
Já vou dar minha nota de cara, tá? Antes de terminar a discussão, eu dei 4,5 estrelas, tá? Não dei 5, porque eu ainda gosto mais da Metamorfose e o Processo. Mas eu percebo que nesse livro, o Kafka ele foi muito ousado e ele tentou ir além. Eu tive a impressão de que ele ampliou, de alguma forma, o potencial dele criativo no processo em relação à metamorfose e ampliou esse potencial comparando o Castelo com o processo. Eu percebo essa ampliação de potencial criativo. Mas eu confesso que eu achei esse livro muito fechado. E aí, durante a nossa discussão, eu vou lembrar de algumas coisas que eu já vi ao longo da vida. Talvez não vou lembrar quem falou, mas como eu falei com vocês, estou lendo um livro sobre o K, né? Então eu vou trazer algumas coisas desse livro também. Mas eu lembro que teve um cara que falou uma vez, não foi desse livro que eu estou lendo, que o Castelo é uma obra que venceu Kafka. Em qual sentido? Ele falava o seguinte, que essa obra inacabada, não porque o Kafka não teve tempo de acabar, por exemplo, mas porque ele chegou no ponto da obra em que o texto conseguiu vencer ele e ele não conseguia mais continuar naquele nível de genialidade do texto. Então ele resolveu parar, porque como fosse uma espécie de bloqueio. E, particularmente, eu concordo em grande parte com essa afirmação. Sabe, eu acho que o texto é genial, mas é um texto que ele não dá concessões para o leitor. Ele é um texto muito fechado em si mesmo, sabe? E eu acho que isso não é muito bom, pelo menos para mim, sabe? Eu vejo que tem muito do Kafka ali, não que os outros textos não tenham, né? Eu acho que o texto do Kafka se confunde muito com a vida dele. Mas esse texto, ele tem um tom intimista muito próprio. E que, assim, como se o Kafka ele não quisesse mesmo que a gente chegasse ao entendimento pleno daquilo que ele queria. Mas essa é uma percepção minha. Eu posso estar totalmente enganado, tá? Mas eu acho um texto realmente muito fechado. Eu sei que é um texto genial, mas, na verdade, o Kafka é um autor que, por si só, ele já é fechado, né? Ele não é um autor que eu acho que ele se preocupou em construir uma obra, por exemplo, para ser estudada futuramente, ainda que ela seja demasiadamente estudada. Mas eu acho que ele é um cara que reconhecia a genialidade que ele tinha, mas, ao mesmo tempo, ele estava muito além do que a gente pode pensar em relação à crítica, em relação ao leitor comum, vamos dizer assim. Eu acho que ele realmente era um cara genial, mas que não dá muitas concessões. Nesse livro, eu acho que é o livro mais fechado dele. Então é isso. Mas eu acho que a gente fez um caminho muito bom, né? A gente teve primeiro Metamorfose, depois Processo, e terminou com esse aqui. Faltou na Colônia Penal, né? Quem sabe a gente leu um dia também, né? Que seria antes desse, né? Mas é isso. Então, minhas primeiras impressões, assim, eu lembro que quando eu iniciei a ler o livro, foi assim, já fazia tempo que eu não tava lendo nada, né? Porque acho que foi, não sei se foi no ano retrasado que eu li bastante, que eu até li Duna e outros livros assim, só que no ano passado eu li muito pouco, né? Aí, quando eu comecei a ler o livro, tipo, eu me diverti muito, sabe? Eu achei muito engraçado as situações. Eu achava, assim, muito absurdo. Era tão absurdo que eu achava engraçado, velho. Eu ficava rindo. Assim, essa pegada, assim, do livro no início, nossa, me chamou muita atenção mesmo. Só que, assim, com o passar do livro, foi ficando uma coisa mais pesada. Parece que foi criando um peso, assim, ficou cada vez mais pesado.
E aí, tipo, eu percebi que eu não tava conseguindo, tipo, ler muito no mesmo dia, por exemplo. Se eu pegasse para ler, eu até fiz aquilo que o Yuri tinha falado, né? De, tipo, pegar no máximo 10 páginas por dia, ou um capítulo por dia, por exemplo, que ia demorar para ler, mas que eu ia conseguir ler. Eu acho que o Anderson também demorou bastante para ler esse livro, né? E você quer comentar sobre isso? Não, na verdade, eu acho que foi mais ou menos igual você. Eu comecei, assim, também de uma forma mais tranquila, depois o livro foi pesando mais, aí eu fui diminuindo o ritmo. Só que o meu problema é porque a minha edição tinha uma letra muito pequena, né? Aí depois que eu passei para o Kindle, até que deslanchou mais, aí eu li com uma regularidade boa e terminei depois, assim, dentro de 2 semanas, consegui finalizar. Eu também tive esse problema. Minha edição também tem a letra pequena e também é um português bem estranho. Tanto é que eu não sei se tá no mesma. Tem uma palavra que tem lá muito, que aparece muito, que é a estalajadeira. Não sei se aparece nos seus livros também. Que é tipo a hoteleira lá do lugar que ele fica. E o hoteleiro ele chama de estalajadeiro e estalajadeira. E tem umas palavras bem diferentes, assim. Então isso realmente. Só que assim, eu. Essa tradução, apesar de muito desafiadora, por um lado eu gostei porque tornou, acho que, ainda mais estranho o livro. E eu acho que, como você comentou desse livro ser fechado, eu acho que em partes eu concordo porque ele tem muito da questão psicológica, sabe? E ele é muito fechado nessa questão psicológica. Parece que tem um labirinto psicológico dentro do livro, assim. E, e também isso se associa também à relação. De alguma forma se associa à relação do personagem com a Frida lá. Porque assim, no terceiro capítulo foi o capítulo que eu mais gostei foi o terceiro capítulo. Que é logo no início do livro, que é quando ele encontra a Frida. E que ele vê o clã lá pela fechadura da porta, assim, e, e ele simplesmente deita embaixo do balcão, se esconde, e a Frida vai lá e começa a, tipo, do nada também, a, a, a se apaixonar por ele e tal. E tem uma descrição dessa cena como se eles estivessem deitados lá na imundície lá daquele lugar lá, daquele hotel lá que os caras ficavam. Então, esse capítulo eu achei bem legal mesmo. E, e essa cena amorosa entre os dois também é muito interessante e ela é muito absurda, assim, porque do nada o cara chega, do nada o cara conhece a mulher, do nada ele fala assim que se ele perdesse ela seria como se ele perdesse a única coisa que ele possuía. É muito estranho, velho. É muito estranho. E aí eu fiquei rindo aí nesse início e depois foi pesando o livro. Até que chegou em outra parte lá, que depois a gente pode comentar mais pro final. Teve uma parte lá que eu também fiquei assim, nó, isso aqui eu vou ter que ler, tipo, todos os capítulos disso de uma vez só, porque foi uma parte muito boa também que eu gostei. Mas, voltando sobre essa questão do livro ser fechado, Ô, eu Ana, acho. Pode falar. abre um parênteses rapidão aqui, que o capítulo mais gostou foi o terceiro, né? Uhum. A parte do livro que eu mais gostei, não vou lembrar o capítulo, mas é aquele diálogo enorme dele com a Olga, a irmã da Não, Malha. então, foi essa Eu achei parte essa aí. parte, assim, fenomenal, sabe? Mas deixa a gente comentar depois. Mas essa parte aí também foi uma das que eu mais gostei, porque foi essa parte que eu falei assim, não. Que eu retomei a leitura pra tentar ler, tipo, várias páginas, assim, de uma vez. Eu li, tipo, umas 40 a 50 páginas de uma vez. E nessa parte mesmo desse diálogo dele com a Olga e com a Amália lá. Que realmente foi sensacional. Mas depois a gente comenta mais sobre isso. Porque eu ia falar assim que dessa questão de ser fechado, tipo, o Kafka ele tem um estilo próprio, né, que a gente já conseguiu reparar até pelo processo.
E a publicação, né? O processo é publicado 1 ano depois que ele morre, o Castelo 2 anos depois que ele morre. E eu acho que ele escreveu ali bem próximo mesmo, esses 2 livros. Só que o processo, sei lá, parece que cada capítulo, assim, ele vai além, assim, nos personagens e tal, no ambiente. E nesse, você fica. Eu até imaginei uma coisa assim. Parece que nesse o único personagem de verdade é o K. E os outros personagens parece que são todos meio que sem personalidade. Parece que eles são comandados por uma Matrix. Eu até pensei no filme Matrix. Parece que eles estão dentro de uma Matrix e que ninguém consegue sair dessa Matrix. Só que ao mesmo tempo também o K ele é um personagem complexo. Ele não é um cara que assim bonzinho e tal, que você vai acreditar em tudo que ele fala, não. Ele é um cara meio assim, às vezes ele é meio estranho assim. Às vezes ele se acha muito e tal. Mas tem uma coisa que eu tô querendo que falar, só que eu tô fugindo toda hora. Que parece que esse livro tem muita coisa mística também, e introspectiva ali, psicológica, que o Kafka ele não estava tão preocupado assim em fazer esse livro para as outras pessoas, assim, não sei. Tanto é que ele mesmo pede para queimar os livros dele, né? Só que ele não teve coragem de fazer, né? Mas e o Borges, eu li algumas críticas do Borges sobre ele, né? Porque o Borges falou que ele escreveu a Biblioteca de Babel tentando imitar o Kafka. Então é impressionante isso, né? Você vê como que os autores do século XX tiveram influência do Kafka, né? O próprio Garcia Marques e outros também. E o Borges falou que ele tentou imitar o Kafka, só que ele meio que falhou miseravelmente. Só que eu nem li a Biblioteca de Babel, mas você leu, né, Anderson? E deve ser um texto assim sensacional, assim espetacular. E o Borges teve a coragem ainda de falar que ele falhou em tentar imitar o Kafka. Apesar de que o próprio Borges, ele renega muito esse livro de ficções do fim da vida, né? Porque, apesar de ser um livro genial, ele acaba falando que ele criou umas ideias metafísicas e que ele achou que não era o mais importante na obra dele, que ele faz uma crítica sobre isso, né? Mas é maravilhoso, né? É porque o Borges também, ele é muito crítico em alguns sentidos, né? Até sobre a própria obra dele, e até sobre o Kafka, ele fala assim que os melhores textos do Kafka eram os contos, e não eram os romances. Mas ele ainda fala que o Kafka é o principal autor do século XX. Então, é uma fala bem poderosa, assim. Ele até compara com o Joyce e fala assim que o Joyce meio que queria ter fama. Como se o Joyce meio que escrevesse para as outras pessoas, né? No sentido que você está falando aí. O Kafka não. O Kafka era um autor atemporal. E atemporal e também, tipo assim, ele não estava restrito à localidade que ele estava morando ali. Tipo, você poderia achar que ele era um autor de outro país ou de outra época, porque as coisas que ele falavam, tipo, eram importantes e eram da condição humana, independente da época ou independente do local, né? O Borges falou sobre isso. E tem até outra crítica que o Borges fez que depois eu posso falar também, que tem a ver com aquele negócio da ideia da destruição que eu até comentei na outra reunião. Por que que o Kafka ele, ele fala filosoficamente sobre a destruição? Mas depois a gente pode comentar sobre isso. Eu posso ler só o primeiro parágrafo do livro? Posso só soltar uma polêmica rapidão, só uma frase. Pode Gostei falar. mais do Castelo do que do Processo. Não, eu Bom, ainda gosto mais do processo, Eu gente. gostei mais do Castelo. E você, Ana? eu prefiro o processo. Eu prefiro o processo. Só que assim, é uma disputa difícil, eu acho, sabe? Sabe por Porque que que eu acho que eu prefiro o Castelo? Assim, eu não lembro qual é a ordem da leitura de vocês, mas eu acho que foi a mesma que a minha, né? Eu, pelo menos, li Metamorfose, primeiro há muitos anos,
Nem lembro se foi junto com vocês. Foi junto com vocês? Ou foi sozinho? Acho que foi sozinho. Eu acho que foi sozinho. Metamorfose. E aí depois a gente leu o Processo juntos. E agora lemos o Castelo juntos. Então, assim, por exemplo, o Vitor, coitado. Ele nunca leu Metamorfose, eu acho, né? Ou leu, Acho que não. Enfim, se leu, mesmo que tenha lido, ele também não tem um costume de enfrentar leituras penosas igual a gente está acostumado. E a gente gosta, de certo modo. E aí, coitado, a gente deu um Castelo para ele ler, que é um livro completamente maluco, esquisito. O cara surtou, não conseguiu ler o negócio. Então, assim, eu até acho que essa ordem de leitura que a gente seguiu foi boa, porque, por exemplo, se a gente tivesse começado com Castelo também, eu acho que também teria sido esquisito. Foi bom a gente ter começado com Metamorfose, que é um livro mais tranquilo. A gente foi para o Processo, que é um degrau a mais, que já é esquisitíssimo, e Castelo é pior que o Processo. Só que assim, o Eno, por exemplo, comentou aí que ele observou muito uma questão psicológica no Castelo. Inclusive, eu vou fazer umas referências depois, mas eu também observei a mesma coisa. E esse é exatamente um dos motivos de eu ter gostado mais do Castelo, porque o processo, ele faz jus ao nome, né? Ele é extremamente processual, ele é basicamente 100% do livro, ele é burocrático, tentativa e erro. O cara entra num lugar e aí não dá certo, aí ele volta, aí tá confuso. Claro que muitas vezes isso se assemelha ao Castelo, porque o Castelo também é repleto dessas características. Mas eu acho que a questão do Castelo, ela está muito mais relacionada à mente do protagonista em frente a essas coisas do que só a burocracia por si só. Eu acho que o processo é a burocracia por si só, sabe? E no Castelo parece que é a burocracia por si só, mas junto com a psique do personagem. Então, me chamou mais a atenção essa atmosfera do Castelo. O do processo, eu sinto que ele seria mais fácil de me levar ao tédio. Eu acho que a grande questão do processo era, por mais que desde o início da leitura, a gente, de certo modo, já sabia que não ia ter um fim a história, né, do processo. Não ia ter um fim exato. Eu acho que meio que é uma coisa que quando a gente vai ler esse livro, a gente, de certo modo, já sabe. Talvez tenha ouvido falar em algum lugar também, mas durante toda a leitura, de certo modo, a gente ainda esperava algumas respostas. Pelo menos eu esperei, imagino que vocês também. O que será que vai acontecer? Eu não lembro se o processo é um livro inacabado também, eu acho que não é? Junto com o Castelo. Então, assim, a gente já começou a leitura sabendo que também era um livro inacabado. Então, como é que vai terminar o processo, né? Não sei, foi um livro inacabado, será que ele deixou alguma coisa acabada? O que vai acontecer no final? Pelo menos durante a leitura do processo, tinham essas perguntas, né? De qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Uma certa curiosidade. Cara, com o Castelo, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu estava simplesmente lendo. Simplesmente lendo. E eu falo isso num bom sentido. Porque, assim, é um livro penoso, é um livro que às vezes fica chato, mas é um chato que eu gosto. É um chato que eu gosto, sabe? Porque, primeiro, a gente lê esse tipo de livro, a gente sabe que não é qualquer pessoa que consegue ler aquilo. Não é qualquer pessoa. E a gente, por estar na capacidade de ler aquilo, eu acho que a gente devia se sentir muito privilegiado, a gente ter acesso a isso e ter a capacidade, ter desenvolvido a capacidade de tentar apreciar uma obra dessa. Porque, assim, a maior parte das pessoas que passaram pelo mundo, que até gostam de ler também, jamais vão querer enfrentar um livro desse. E assim, nem é um bicho de 7 cabeças, não. Estou falando que é um livro mais difícil do mundo. Mas, assim, é penoso. Muitas pessoas iriam desistir no meio do caminho ali. Por exemplo, olha como você vê que as coisas se encaixam, né? A questão das coincidências, que a gente fala sempre. Essa é mais uma das várias outras obras, tanto de filme, de série, de leitura, que a gente consome junto. Uma das primeiras, há 3, 4 anos atrás, foi The Leftovers, que eu recomendei para o Emo, depois recomendei para o Anderson. E assim, The Leftovers, eu tive contato lá em 2015, 2016, mais ou menos, nem tinha terminado a terceira temporada ainda. E por que foi uma série que me chamou a atenção logo de cara? Porque, primeiro, além dela ser excelente, as atuações serem... Tudo é perfeito, a trilha sonora perfeita. Mas, assim, uma das coisas que mais chamou a atenção foi o fato de não ter respostas. O mistério, não se preocupar em deixar tudo explicadinho, como basicamente tudo que a gente vê a vida inteira tenta deixar. Né? Tudo sempre muito fechadinho, tudo respostinhas, e tudo tem uma explicação racionalzinha, tudo é muito bem mostradinho. Beleza, algumas coisas legais, mas quando eu vi The Leftovers e vi que, assim, a cada 10 perguntas que a série bota na sua cabeça, ela responde 2, você começa a surtar.
Então, assim, foi o primeiro contato com o inexplicável que eu comecei a ter. Então, quando eu comecei a ler Kafka, por exemplo, eu já não estava tão surpreso mais, porque esse tipo de quebra de expectativa eu já estava começando a me acostumar. Tanto que toda pessoa que eu já recomendei da Leftovers, eu falo, cara, não espere respostas, apenas aprecie o processo. E eu sinto que vocês tiveram a mesma experiência também. Boa parte das perguntas de Leftovers não são respondidas. E nem tem por que ser respondidas. Eu acho que esse é um ponto também. Não é que o autor não quer respondê-los ou que ele não tem a resposta. É que às vezes você não merece a resposta mesmo. A questão é que você tem que aproveitar o que você está vendo. Não ficar trabalhando na sua cabeça, procurando respostas. Então, quando eu falo que eu gostei muito do Castelo, é porque, primeiro, como eu disse, eu não tinha resposta a procurar. Em nenhum momento eu achei que ele ia alcançar o Castelo. Em nenhum momento eu me preocupei em entender por que, que ele não alcança o Castelo. Em nenhum momento eu tentei entender por que, que tem tanta burocracia. Durante o processo, né, a leitura do processo, eu ficava ainda tentando racionalizar por que está acontecendo, por que está dessa forma. No Castelo não estava nem aí, cara. Eu só queria ver qual que era a tragédia que ele ia se enfiar dessa vez, sabe? Inclusive, sobre isso, depois eu vou comentar, porque tem algumas coisas para destacar na personalidade dele, na forma como ele se apresenta ao mundo. Eu acho que isso é um comentário bem interessante também, que é bem característico dos próprios livros do Kafka, né? Na Metamorfose, se não me engano, é outro nome, é Gregor Samsa. Eu acho que é o nome do protagonista. Agora, no Processo e no Castelo é o mesmo, né? K. E aí, Só que como o Watson tá lendo o no livro, processo é Joseph K. Joseph K. Mas aí, como o Watson tá lendo o livro, talvez ele pode até fazer algumas ponderações a mais, que com certeza vão enriquecer. Mas, assim, falei que era uma frase só, acabei estendendo a polêmica, mas eu realmente gostei muito do Castelo. Antes do Anderson falar, eu posso falar? Só Pode. para comentar assim que o que você falou faz sentido mesmo, até com o que a gente falou no início, porque é, é, parece que o processo, tipo, cada capítulo, no final do capítulo, tipo assim, você tem um ganho com aquilo, sabe? Tipo, você lê e fala assim, nossa, esse capítulo foi foda, porque ele foi bem fechado, sabe? Tipo, igual o capítulo lá da igreja, que tem lá no processo. Tem também um que ele entra num lugar que é tipo um fórum lá, e que tem um juiz, que é um cara maluco lá. Tem um capítulo também que ele tá na casa lá e tem uma vizinha e o vizinho e acontecem umas coisas malucas lá também. Eu não lembro direito pra dar detalhes, só que, tipo assim, cada capítulo era bem fechadinho, assim, no sentido de, tipo assim, no final do capítulo você, como se fosse no final do episódio de uma série, né, que ela te entrega alguma coisa pra você querer ler mais, você querer ler o próximo, assim. E era muito bem fechadinho, assim. Então, você tem a sensação de que, assim, de que o tempo todo ele está sendo muito grandioso porque ele está te entregando muita coisa no processo. Tem também uma hora que ele vai conversar com um cara que é tipo um advogado, que o cara tá lá numa cama, deitado. Tem uns capítulos bem loucões lá no processo, e eram diferentes um capítulo do outro, e os próprios personagens se diferenciavam um pouco ali, mas ele estava sempre ali preso naquela situação de enfrentar uma acusação de que ele não sabia nem o que ele estava sendo acusado direito. E nesse O Castelo não é tudo tão fechadinho assim. E por isso que o livro ele é mais denso, ele é ainda mais difícil, né? Ele é menos acessível. Então é difícil mesmo de comparar, tipo assim, para falar qual que é o melhor, qual que é o pior. Aí, tipo, o labirinto aqui no castelo ele é um labirinto mais denso. Ele é uma coisa ainda mais inacessível de você acessar, de você conseguir entender o que estava acontecendo ali de fato. E as personagens também me incomodou muito, sabe? Tipo, pra mim, eu torno a repetir o ponto de que o K parece que ele era o personagem ali, e as outras personagens eram muito robóticas, assim, tipo, ao tempo todo elas estavam, assim, assustadas com o fato de a gente estar ali, com um cara que questiona as coisas, elas estavam assustadas com esse cara, e pareciam que estavam presas mesmo a uma ideia do castelo que nem o cara sabia. Que nem o cara sabia o que era essa ideia desse castelo,
E aí o tempo todo o pessoal falava, ah, não, mas se você quer fazer isso, você não pode. Você tem que primeiro falar com tal pessoa, que tal pessoa vai falar para outra pessoa, que depois vai falar para outra pessoa, e tá sempre nessa. É um paradoxo do infinito mesmo, né? Igual o paradoxo do Zenão lá, que, que ele fala, né? Que foi o Borges que falou isso, né? Que o Kafka ele parece muito com o Zenão, que é um filósofo lá de quase 500 anos antes de Cristo, que propõe um paradoxo que, assim, que você nunca consegue acessar nada pelo movimento. Tipo assim, se uma flecha vai direto ao alvo, ela não consegue atingir o alvo porque na metade do caminho vai ter a metade de um caminho. E na metade da metade vai ter a outra metade. E na metade da metade da metade vai ter Eu já outra vi metade. isso. E você nunca vai conseguir acessar isso pelo movimento. Só que isso é um paradoxo, porque se você for olhar para a realidade, a flecha vai alcançar o alvo. Só que pela matemática, isso é um problema mesmo, né? Só que aí depois eu acho que até matematicamente as pessoas conseguiram resolver isso propondo outras situações, né? Mas o próprio Zenão e o Euclides, né? Eles meio que falavam que tinha esse paradoxo mesmo. Então esse livro ele é muito assim mesmo, igual o Borges conseguiu ser preciso nessa descrição, de falar que é um livro que assim, o cara, quanto mais ele se aproxima do castelo, mais ele se afasta. E é isso que vai acontecendo. Aqui, para fazer um link com as falas de vocês, eu vou ler uns trechos do livro K, do Roberto Calasso, porque depois eu leio lá o primeiro parágrafo, ok? Ele vai, no começo do livro, ele aproxima o processo e o castelo. Ele fala assim: o processo e o castelo são histórias em que se trata de concluir um trâmite, livrar-se de um procedimento penal e confirmar uma nomeação. O tribunal tem o poder de punir, o castelo, o de eleger. Os dois poderes são perigosamente próximos, por vezes coincidentes. O eleito e o condenado são os escolhidos, aqueles que são isolados entre tantos, entre todos. A principal diferença reside nisso. A condenação é sempre certa, mas a eleição é sempre incerta. Olha que legal, gente. Uns trechos aqui aleatórios do livro, tá? Do Roberto Calasso. Eu achei legal comentar, porque o Yuri falou do processo, e esse cara vai fazer esses links entre o processo e o castelo. Então, eu achei muito legal. Mas aí ele fala, né? Olha só, essa própria incerteza da eleição já torna o livro mais fechado e difícil, né? Então, tem várias reflexões aqui, não dá para ler tudo, mas aí, de vez em quando eu vou ler uma coisa assim mais espaçada, para vocês terem verem um pouco do teor do livro, que é muito legal, inclusive. Mas eu vou voltar, então, Oi, Yuri, você queria comentar alguma coisa? Não, por enquanto pode ir. Não, é só porque eu lembrei do Yuri, porque eu sou assim, Yuri. Toda vez que eu leio qualquer texto, eu também garro um pouquinho no começo, volto, leio de novo, para captar um pouco até a atmosfera do livro, sabe? Eu sempre garro Eu nesse também sou início. assim. Você tá bem assim? Então, nós três, né? Então, olha essa introdução, gente. Era tarde da noite quando Cá chegou. A aldeia jazia na neve profunda. Da encosta não se via nada. Névoa e escuridão a cercavam. Nem mesmo o clarão mais fraco indicava o grande castelo. Cá permaneceu longo tempo sobre a ponte de madeira que levava da estrada à aldeia e ergueu o olhar por aparente vazio. Só esse parágrafo já bugou minha cabeça assim de início. Por quê? As palavras que ele utiliza aqui são palavras que dão essa noção de precisão. A própria noite, né, já traz ideia de obscuridade. Mas ele coloca Peraí, neve você pode profunda. repetir? É Repetir? que deu uma travada. Você deu uma Ah, tá. travada. Não, eu falei que as próprias palavras que ele escolhe, já de início, elas já dão uma noção de incerteza e de obscuridade. Então, a própria noite, né, o fato de chegar à noite, a neve profunda, névoa e escuridão. Olha só,
Aí ele fala que nem mesmo o clarão mais fraco indicava o grande castelo. Olha só, ele permaneceu longo tempo. Quanto tempo? Ele ergueu o olhar para o aparente vazio. Então, essa imprecisão, a gente nem sabe se existe o castelo de fato, né? Isso já fica claro desde o início, que o castelo pode ser só o fruto de uma imaginação. Então, assim, esse primeiro parágrafo, ele já dá muito, eu acho que algumas chaves para a gente interpretar o texto, ou pelo menos tentar entender o teor do livro. E tem uma coisa interessante, porque dizem que o Kafka, no original, ele era o autor da República Tcheca, mas escrevia em alemão, né? E também apesar da ascendência judaica. Mas na própria língua alemã, ele utilizava alguns verbos muito específicos, né? Então, talvez ler Kafka também no original vá trazer algumas outras iluminações que talvez a tradução faça com que isso se perca, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também para lembrar desse detalhe também da tradução, que acaba comprometendo um pouco a questão da própria linguagem, né, do original também. Então, é isso, mas eu já achei esse início fenomenal, talvez um dos melhores inícios de livros que eu já li também, por conta de, depois de terminar o livro, voltar nesse início e já ver essa atmosfera nebulosa, incerta, que abre o livro. Então, isso não é à toa. A gente sabe que o Kafka não faz isso à toa, né? E quem é esse cara? Quem é esse cara? De onde que ele está vindo? Por que ele está indo para ali? Ele fala que que recebeu uma carta, né? Mas, enfim, até isso é incerto. Então, a gente não tem referências também sobre esse cara. Eu acho que tem um momento só no livro que ele faz uma alusão bem breve sobre a vida pregressa dele, quando ele fala também, quando a Frieda, né, fala também para eles irem para outro lugar, que aí você vai imaginar, aí você pensa em outro país e tal, mas é tudo muito incerto, né, durante o livro todo. Mas é isso, eu já achei assim, genial da abertura. Eu acho que o primeiro parágrafo desse livro já é genial, tipo assim, genial, genial. Cara, eu achei uma citação aqui, deixa eu ler ela. Página 90. Certamente sou ignorante. A verdade permanece de qualquer forma, e isso é muito triste para mim. Mas existe também a vantagem de que o ignorante ousa mais, e por esse motivo quero, com prazer, carregar mais um pouco a ignorância e suas más consequências, enquanto as energias para tanto forem insuficientes. Cara, eu acho que esse livro, assim, primeiro, claro que a gente nunca vai saber, né? Mas eu não acho que o Kafka sabia onde ele queria chegar, de verdade. Tanto que, igual o Anderson, assim, falou que o livro venceu o Kafka, né? O livro fez o Kafka desistir. Eu acho que esse livro também é um livro que... Por que eu gosto mais dele do que o processo? Porque o processo é aquela questão é a burocracia. É a burocracia cristalizada. É o processo. Eu acho que o Castelo ele vai além. Tem também a questão da burocracia, mas, como eu disse, tem toda a relação psicológica dos personagens com todo aquele universo. Então, o universo do Kafka é burocrático. Eu acho que no Castelo ele expande para além da burocracia. Então, sobretudo, eu acho que o Castelo é um livro sobre desistência. Eu acho que o Castelo é bem sobre isso, sabe? Porque vamos tentar resumir um pouco da história aqui. O cara chega nesse castelo, que ele não sabe onde é, né? Ele chega lá num lugar que ele não sabe onde é o castelo ainda. Onde ele chega, primeiramente, não é o castelo. Ele chega ali em alguma dimensão da Terra e ele tem que descobrir onde que ele tem que ir. E ele tem que descobrir para que ele foi fazer lá, qual função ele ia ter, para quem que ele tinha que ligar. E ele encontra as pessoas. As pessoas, não, realmente o castelo é aqui. Aí ele, para que eu tenho que ligar? Aí as pessoas respondem, eu não sei para quem você tem que ligar. O não saiu. Voltou. Acho que é a minha internet que tá ruim aqui. Sim, tanto que teve uma hora que você estava falando, sua voz estava travando. Mas foi só uma pequena parte. Eu mudei a rede aqui pra ver se vai melhorar. Tranquilo. Mas se você puder repetir o finalzinho aí do que você tava falando. Então, eu estava falando que eu acho que esse livro do Kafka é muito sobre
Ele vai além da burocracia. É um livro muito sobre desistência. Porque, resumindo a história, basicamente, o K, ele chega nesse povoado, que ele nem sabe onde é o castelo. Então, ele não chega primeiramente ali nos arredores do castelo. Ele chega num lugar, cara, onde é o castelo? E ele começa a perguntar aleatoriamente às pessoas. Ele entra naquele estábulo lá, que ele encontra os primeiros personagens, completamente perdido. Se eu não me engano, ele nem lembra muito bem qual é a função que ele deveria exercer. E aí as pessoas começam a questionar quem ele é. Ele também não sabe responder quem ele é, o que ele vai fazer. E aí ele tenta fazer os primeiros contatos. Não, consigo falar com alguém da administração do castelo. E aí um cara lá tenta dar uma carteirada, né, falando que é tal coisa, mas na verdade aquele cara nem era aquela função. E aí, por exemplo, o K pergunta, beleza, com quem que eu tenho que falar do castelo? E as pessoas não sabem responder. Elas falam assim, talvez você tenha que falar com tal pessoa. Só que, por exemplo, elas também não sabem qual função essa tal pessoa tem, se ela é subalterna a alguém, se ela realmente é uma autoridade dentro do castelo, se é essa pessoa que vai ter a resposta definitiva. Então, por exemplo, aquele comentário que o Enon fez sobre a metade da metade da metade da metade, eu acho que aí foi muito propício, porque é uma resposta que nunca chega. Eu acho que o Castelo é muito sobre isso. No processo tem muito disso também. É bem semelhante à questão da burocracia, né? Então, por exemplo, a gente tem um mistério a resolver. O cara tem que chegar a tal lugar. Ele tem que encontrar tal pessoa para obter tal resposta. E aí ele chega nessa tal pessoa, chega lá no próximo capítulo, ele vai conversar com a pessoa 2. Ele chega na pessoa 2 e, na verdade, descobre que agora ele tem que conversar com a pessoa 3. E aí é todo 2, 3, 4 capítulos ele indo até a pessoa 3. E ele chega na pessoa 3, ele descobre que ele tem que voltar para a pessoa 2 para ir para a pessoa 4. Então, assim, a questão não é... Ele nunca vai encontrar nenhuma resposta. É simplesmente o processo que ele passa na busca por essa resposta que nunca vai chegar. Ou pelo castelo que ele nunca vai entrar. Igual aquele Barnabás, né? Que era o irmão, ou eu acho que era irmão, né? Da Amália e das outras meninas lá da casa, que era o suposto mensageiro. Cara, é tão engraçado, porque eu concordo com ele. Eu ri muito durante muitas partes do livro. O cara, ele sequer sabe se ele realmente é um funcionário. Ele não tem certeza que ele é um funcionário, ele acha que ele é. Então, assim, cara, é ridículo, é muito ridículo. Muito ridículo. E, por exemplo, eu lembro brevemente, como eu disse, já tem um tempo que eu li. Mas aconteceram algumas coisas na vida do Barnabás e aí ele começou a pensar que ele era um funcionário e começou a exercer tais funções. Só que assim, ele não exercia tais funções, ele ia até o castelo e ficava esperando e não acontecia nada e ele voltava. E aí, a primeira vez que ele acha que ele recebeu uma função foi para entregar a carta pro K, que a gente nem sabe que carta é aquela, nem sabe o que tem escrito, nem sabe quem que mandou, mas ele tinha um pedaço de papel na mão, aparentemente recebeu sua primeira função depois de anos, e realmente, nossa, agora eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Eu fiquei esse tempo inteiro achando que eu era um mensageiro, depois, sei lá, 2 anos eu recebi a primeira carta, e agora realmente eu vou conseguir cumprir o meu papel. E aí ele ia para o castelo, ficava lá em tal compartimento, que aí passava uma pessoa que ele achava que era a autoridade de lá, mas ele não tinha certeza se era o cara, e ele tinha, de certo modo, receio de perguntar, porque as pessoas lá eram muito rudes. Cara, é assim, é um labirinto, é infinito, sabe? Então, eu acho que esse é um livro sobre desistência. E quando eu falo desistência, não que a pessoa vai desistir da vida, mas que, de certo modo, talvez ela chegue, e ela chegue tanto, o personagem chegue no livro com algum objetivo, ou o leitor chegue no livro com algum objetivo de encontrar alguma resposta, de chegar a algum lugar, e aquele objetivo que ele tem em mente nunca vai ser alcançado. Então, quando eu falo desistência, é que, em algum ponto, a pessoa se entrega à narrativa. Ela simplesmente só começa a fazer o que todas as pessoas estão fazendo. Isso até me lembrou uma coisa, cara, eu não vou lembrar o nome da teoria, enfim, mas era um experimento que eu tinha visto no YouTube, era assim, depois eu vou lembrar o nome, vou mandar para vocês, que tinha uma clínica e tinham vários, era um experimento social, tem no YouTube isso, uma clínica, tinham lá várias pessoas na sala de espera. E aí entra um
uma pessoa que é o objeto a ser testado, e aí ele fica lá na sala de espera também, esperando a sua consulta. E aí, tem várias pessoas na frente dele, toda vez que alguma pessoa é chamada, toca um sino e as pessoas levantam e fazem um gesto, sei lá. Elas levantam e, tipo, levantam a mão, ou levantam e... Elas fazem alguma coisa. E aí o cara, todas as pessoas estão combinadas, né? A única pessoa que não sabe daquilo é o cara. E aí, ele vê a primeira vez, acha estranho aquilo. Falei, caralho, por que vocês... A pessoa para ser chamada toca um sino e ela levanta e faz isso, tipo, e todo mundo tá fazendo, por que tipo, que porra é essa? Beleza, aí a primeira pessoa entra. Aí na segunda pessoa a mesma coisa, toca um sino, a pessoa levanta e eles fazem a mesma coisa de novo e ele não tá entendendo nada. Aí, tipo assim, depois da oitava, 10ª vez, ele começa a fazer a mesma coisa. Toca o sino, a pessoa leva, todo mundo levanta, ele começa a levantar junto. Ele não sabe por que ele tá levantando. Ele não sabe se as outras pessoas sabem por que elas estão levantando, só sei que elas estão levantando, foda-se o motivo, e depois de um tempo ele simplesmente desiste. Ele desiste de entender, ele simplesmente se entrega ao que está acontecendo na frente dele. Então, eu sinto muito isso nos livros do Kafka. Tipo, não importa por que as coisas estão acontecendo. Não, pouco me importa se você quer descobrir a resposta. O problema é seu se você quer descobrir a resposta, sabe? Pouco me importa a sua vida. Simplesmente, as coisas nessa realidade aqui, nesse vilarejo que o livro acontece, as coisas estão acontecendo, não importa se você entende ou não, não importa o que você gosta ou não, o que você entende ou não. Se você está aqui, em algum momento, toda a densidade desse vilarejo, desse povoado, dessa cidade, vai te esmagar, você vai desistir e você vai se tornar mais um de nós. É simplesmente isso. Essas são as narrativas do Kafka. O processo é bem assim, o castelo é bem assim, sabe? Então, por exemplo, uma outra referência que eu ia fazer, vocês já assistiram O Farol, que tem o Robert Pattinson, do Robert Eggers? Você já assistiu ela? Eu ainda não vi. Cara, é um filme assim, muito bom. As atuações são fodas. A filmagem é excelente. A fotografia assim, é perfeita. E, cara, é um filme muito perturbador. Num bom sentido, assim. Ele não faz muito sentido. Mas não dá spoiler, não. Não vou dar não. Mas, assim, ele não te entrega respostas. Mas desde o início a gente já sabe isso. A gente já sabe que é um filme maluco desde o início. Tá? Assim, ele não te entrega respostas. A todo instante acontecem coisas que, se você for assistir assim, com a visão de leigo pela primeira vez, você vai não entender nada. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma pessoa conhecida nossa, que não é muito nessa pegada nossa de entender as coisas mais profundamente, e você for mostrar o Farol para ela, ela vai falar assim, cara, que porra de filme é esse? Que merda é essa que você me deu para eu assistir? Ela não vai entender nada. Mesma coisa que botar ela para assistir The Leftovers, mesma coisa que botar ela para ler O Castelo do Kafka. Ela não vai entender nada. Só que, assim, é aquele tipo de obra que é muito subliminar. Então, sempre tem coisas ali bem escondidas mesmo. E só as pessoas que têm o desejo e a vontade e a disposição de tentar olhar para aquilo com um segundo olho, talvez, elas realmente vão conseguir apreciar alguma coisa dali. Então, é um filme desse estilo, que se você for assistir só com a sua visão literal, você não vai entender nada. Porque não tem nada para ser entendido na visão literal. O que realmente tem para ser extraído está sempre escondido, está sempre enterrado. Então, isso não é spoiler, né? Mas depois que eu terminei o filme, eu fui pesquisar e tal para tentar entender melhor também. E é um filme muito baseado na própria psique do Freud. Tem toda uma relação com o id, com o ego, com o superego, assim. Não exatamente aquilo ali é real, sabe? E isso não é spoiler nenhum. Tipo assim, eu acho que eu e o Anderson até chegamos a comentar. A todo instante parece que é um sonho também. A gente sempre tem essa percepção com algumas obras, né? Tal narrativa parece um sonho, tal livro parece que eu estou num sonho. Assim, a gente tem dúvidas se aquilo ali realmente está acontecendo, se é real. E a gente tem sempre a impressão de que aquilo significa alguma coisa. A gente não sabe muito bem o que, mas aquilo significa alguma coisa, sabe? Então, eu lembrei muito, durante a leitura desse filme do Robert Eggers, O Farol, porque também tem ali um farol, eles estão no farol, eles não sabem exatamente por que eles estão no farol, eles não sabem quando que vão ter que ir embora do farol, eles não sabem se eles vão conseguir ir embora do farol, né? E se não conseguirem, por que não conseguiram? Se não tem data para ir embora, por que não tem data? Tipo, qual que é a função que está sendo exercida ali? Ou será que a história é simplesmente duas pessoas em um farol? Essa é a história. Né? Existe um farol, existem duas pessoas que estão lá dentro.
nenhuma resposta mais importa. Quando vão embora, por que eles estão ali, quem são eles, qual é a relação deles um com o outro, qual é a relação deles com o farol, não importa. Não importa. É simplesmente a estabilidade do mundo por si só. Eles estão ali e é só isso que importa, sabe? É como se só a materialidade importasse naquele momento. Nenhuma resposta psíquica realmente tem relevância. É só as coisas sólidas que estão presentes no local que realmente importam. Como se fossem bonecos mesmo, personagens. Então, a gente percebe muito isso no Castelo, a gente percebe muito isso no Farol. Mas é isso, eu vou deixar esses comentários também. Mas, só mais um, para terminar também. Quando eu disse lá no início que eu não tinha muita certeza se o Kafka sabia o que ele estava escrevendo, eu acho que isso foi... ele escolheu ser assim, né? Quando eu digo que talvez ele não sabia, é porque talvez ele começou escrevendo o livro, assim, não necessariamente tendo um fim em mente. Ele pode ter pensado, cara, eu vou simplesmente pegar essa confusão que está na minha cabeça e vou começar a escrever. Vou começar a escrever. Simplesmente escrever. E aí bota uma contradição aqui, um contraponto ali, uma reviravolta aqui, mas assim, ele simplesmente foi escrevendo até, sei lá, a cabeça dele explodir. E aparentemente explodiu em algum momento, né? Então, isso me chama muita atenção, porque, por exemplo, eu gosto muito desses assuntos de psicologia, de terapia. Eu mesmo não só gosto de fazer, mas também gosto de estudar. E aí tem na psicanálise um termo que a gente chama de associação livre. Que, cara, é basicamente assim, simplesmente entre na sessão e comece a falar qualquer coisa que esteja na sua cabeça. O simples fato de você falar a primeira coisa que vem à sua cabeça, você vai associar a outra, e você vai associar a outra, e em algum momento elas vão fazer uma conexão, e isso, de certo modo, faz com que os seus sintomas melhorem. É o que os psicanalistas chamam de cura através da fala. O Freud, ele começou a testar esse método, se eu não me engano, era com mulheres que tinham algum problema de... Eram histéricas, mulheres histéricas. Ninguém conseguia tratar elas, ninguém entendia o que fazer com elas, e ele pensou assim, cara, eu vou simplesmente chamar essas mulheres, botar elas deitadas e simplesmente mandá-las falarem. Elas vão ficar 1 hora sozinhas falando, e eu vou ficar ouvindo. O simples fato delas falarem livremente, cura através da fala, elas já começavam a melhorar os sintomas de histeria. Então, essa questão da associação livre, assim, a gente pode pensar, cara, se eu simplesmente for falar o que vem na cabeça, vai ficar muito confuso, vai ficar muito aleatório. Mas, na verdade, toda essa aleatoriedade, no fundo, ela tem um fundamento. Sabe? Então, assim, geralmente, perceba, essas obras que a gente gosta, né? Essas obras meio confusas, meio, sei lá, acinzentadas, meio densas, todas elas têm um pouco dessa particularidade do que é aleatório. Parecem coisas muito fragmentadas, juntas, e por isso tem esse quê de confuso. Mas, no fundo, tudo se encaixa, sabe? Então, essa aleatoriedade que o Kafka bota no livro, em algum momento ele faz um sentido assim, não que vai encontrar respostas, né? Mas que toda aquela obra, toda aquela densidade que parece não ter porquê de ser, no fim ele acaba dando como resultado mais uma obra do Kafka, que é assim, boa como a Metamorfose, boa como o Castelo, boa como o Processo, boa como da Colônia Penal, tá? Ela pode não ter muito sentido literal, mas ela sempre enriquece a experiência de quem se propõe a ler, sabe? O Anderson quer falar? Pode falar, moço. Depois eu falo. Pois também acho que faz muito sentido essas coisas que você está falando. Mas, assim, pelo menos... Eu já fiz isso em alguns encontros que a gente teve, em algumas reuniões, que, tipo assim, lá na história, a gente costuma olhar algumas coisas com um certo determinismo de época, digamos assim. É claro que, assim, se a gente for fazer tudo com a análise dessa forma, vai ficar muito incompleta, né? Mas é interessante fazer essa análise também, porque essa época que o Kafka escreveu, ela é uma época muito, assim, que está acontecendo um turbilhão de coisas, né? Porque o século XIX... Aceita, gente. O que é isso? São doce, pegou doce aqui só para Ah, tá. No século XIX tem
depois do final do século XVIII, ali com a Revolução Francesa e tal, e ali lá no século XIX, tem a queda dos antigos regimes, né? E aí, onde tinha aquela ordem em que determinadas pessoas eram superiores socialmente às outras e estava na letra da lei, isso foi mudando no século XIX para uma aceitação de que, até certa medida, as pessoas eram iguais. E aí elas tinham que tipo, partir de um determinado lugar para conseguir as coisas através do trabalho, né? Que é essa criação do sistema capitalista do jeito que ele é hoje, em que a gente acredita, até determinado ponto, né? Que, pelo menos pela letra da lei, pelo direito, e o Kafka ele é formado em direito, né? A gente é igual nesse sentido, e tem os mesmos direitos. É claro que, assim, na época do Kafka, ainda não era exatamente assim, mas estava em transformação, né? De uma ordem que antes tinham pessoas que eram escravizadas por outras, foi se transformando numa ordem que não, em que as pessoas agora elas têm os direitos jurídicos é, mais ou menos equivalentes até chegar na equivalência que tem hoje, né? Em que as pessoas, pelo menos nos países republicanos e democráticos e tal, elas têm os mesmos direitos. E estava em transformação. O Kafka pegou esse turbilhão dessas transformações, só que ao mesmo tempo que tinha essas transformações, o surgimento dos estados nacionais e tal, também as pessoas ficavam com muitas dúvidas, né, do que iria acontecer. Inclusive numa época que os estados eram fortes demais, e que eram fortes e que eram autoritários, né? Porque o Kafka ele já começa a pegar uma fase em que é depois da Primeira Guerra, ali no final da vida dele, em que vai ter os estados, inclusive o estado nazista, né? E ele era judeu. Então, ele vai pegar uma fase em que a coisa começa a virar num sentido reacionário às mudanças. Reacionário no sentido em que não era aceita ainda essa ordem que as pessoas têm a equivalência de direitos. Tanto é que o nazismo é exatamente isso, parte do princípio de que os judeus são inferiores aos não-judeus, aos arianos e tal. E ele pega isso, essas fases de transformação aí, que dá num fatalismo, né? Um fatalismo, que é esse fatalismo que aparece o tempo todo no livro, de que eu acho que existe uma questão da ambição aí nesse livro também, uma ambição que o Anderson comentou sobre a eleição, né? Que enquanto o processo falava sobre condenação, que a pessoa já era condenada antes, a gente pode até fazer essa leitura, né? Que antigamente as pessoas já eram condenadas pelo nascimento. Se elas nasciam em determinada família ou em determinada casta social, elas já eram condenadas pela lei, inclusive. Tanto é que a escravidão é isso, né? Se você nasceu escravo, você já está condenado a ser escravo. Se você não nasceu escravo, você está condenado a ser livre, digamos assim. Essa ordem muda, só que a eleição que seria, tipo, você ascender socialmente, ascender culturalmente, economicamente, essa eleição ela ainda é, de certa forma, inatingível nessa época. Porque tem um milhão de coisas acontecendo que mostram que o Estado, não só o Estado, né, mas uma ordem social inteira de determinados sistemas que impedem algumas pessoas de ascenderem, de conseguirem chegar nessas ambições tipo, é uma época, assim, que tem muito desse fatalismo, né? Tanto é que o Nietzsche, por exemplo, ele tinha 40 anos quando o Kafka nasceu. Então foi bem naquela época que o Nietzsche estava ali escrevendo. Aí tem também a questão do Freud, né? Ali naquela mesma época e tal. E essas ideias filosóficas aí do niilismo surgindo nessa época. E logo depois, né, eu acho que a gente teve até um conto que a gente já leu, desse fatalismo que aparece um pouco depois também no final da Segunda Guerra, né? Que é a época da bomba atômica e tal, que aí aparece um fatalismo
forte de novo, assim, como se... que é onde tem as distopias, né? Ali no final da Segunda Guerra, que tem essas distopias, como se o Estado tivesse uma força, assim, sobre as pessoas que elas não conseguissem sair desse sistema. E eu vejo esse texto, O Castelo, muito como esse sistema dessa Matrix, sabe? E é como se esse cara, o Anderson até citou aí o primeiro parágrafo, é como eu até lembrei de uma coincidência também, que vocês citaram The Leftovers, aquela cidade lá, Miracle, né? Parece que a galera viajava muito ali naquela cidade. Não só Miracle, né? Até a outra cidade lá, Mapleton, né, também. Que tinha aquela questão das crenças, né? As pessoas que tinham crenças assim, que eram crenças que elas não abdicavam dessas crenças. E aquele personagem principal de The Leftovers, ele é um cara que apesar de parecer que ele é só doido, só um maluco, mas não, ele de alguma forma ele tentava fugir dessas crenças também. Na primeira temporada lá tem as crenças das pessoas que fazem parte de uma seita mesmo, só que lá na cidade de Miracle nem é uma seita propriamente, mas parece que as pessoas elas viajam muito também dentro de uma mesma crença fechada. E nesse livro O Castelo, todas as pessoas da vila, elas é como se estivessem dentro dessa Matrix também. E elas não conseguem sair disso. Tanto é que eu acho que o ponto mais fraco, não sei se é mais fraco, mas assim, um ponto que eu menos gostei do livro foi que toda vez que ele ia conversar com alguma pessoa, parecia que aquela pessoa nem existia, parecia que era uma pessoa assim, genérica, sabe? É como se só existisse ele e uma outra pessoa, e essa outra pessoa se dividisse em todas as outras, fossem a mesma. Eu tive a sensação de que a outra pessoa com quem ele falava, que todo mundo era igual ali. Não tinha uma diferenciação, não tinha personalidade, não tinha. Essas pessoas não conseguiam sair desse sistema. Ô, Ena, abre Fala. parênteses, rapidão. Eu tive essa mesma sensação de que todos eram a mesma pessoa, porque as atitudes eram muito parecidas, né? Sempre muito esquivas, aparentemente enganosas, enfim. Mas tem duas personagens que eu fiquei bem encucado, que para mim elas foram assim, mais diferentes, que foi a Pepe, que eu acho que ela tem uma diferença, sabe? Assim, tem uma densidade maior, essa personagem, e aquela dona da hospedaria que era amiga da Malha, mas depois elas brigam. Acho que a mulher também o jeito dela é bem diferentão, sabe? É, Parece que ela quis dar mais algumas pistas ali pro K, mas enfim. Mas de todo modo, realmente é tudo muito nebuloso, né? E não só as pessoas, o próprio lugar, a topografia, né, a geografia do local também é muito estranha, sabe? E é pouco delineada. Você vê que o livro não dá muitas referências em relação a isso, né? Isso fica muito subentendido, né? Não só a existência do castelo, mas a existência de outras coisas, né? Não sei, escola, né? E mais algumas coisas, assim, é tudo tão aludido que fica tudo nessa espécie de névoa, né? Mas pode continuar aí, moça, depois eu é, falo é, alguma coisa. é, e a própria Frieda, ou vou chamar de Frida, é, ela, ela é muito submissa ao K. Eu não gostei disso também. Não gostei dessa submissão dela. É claro que assim, lá no final tem uma revelação, né? Tipo um twist que ela meio que se afasta dele lá no final e tal, e aí eu nem sei como interpretar o que, que isso quer dizer direito, mas ao longo do texto ela é muito submissa, no sentido de, tipo assim, as coisas vão acontecendo e ela vai respondendo a ele de uma maneira assim que parecia que ela era muito submissa, né? É claro que lá no fim. Inclusive, eu acho que isso contribui muito para a sensação de plot twist, porque é bem como você falou, o livro inteiro a gente observa todo mundo anestesiado, né? E aí do nada, tipo, no final do livro aparece a mulher revelando ter personalidade. Eu falo, caralho, que porra é É, essa? é, Como assim? e, Não esperava isso. e a dona lá da hospedaria, gente, eu tô falando bastante, mas pra correr aqui mesmo. A dona da hospedaria, eu gostei muito de um capítulo também,
que ela começa a falar com ele, assim, como se ela tivesse com um certo nível de consciência. Aí, nisso eu percebi um pouco, só que esse nível de consciência que ela tem, parece que deixava ela louca, ela doente, ao invés de deixar ela, assim, conseguisse explicar pra ele de fato o que estava acontecendo. Ela não explica. Explicar, ela não explica, igual o Yuri falou, né? Desse fatalismo todo que o cara não explica. Mas ela não explica, mas mesmo assim tem uma cena lá que ela tá, tipo, doente, deitada lá, não sei como é que é, essa dona da hospedaria, que pra mim no livro que aparece estalajadeira, que eu achei até engraçado isso, não. Aí, e ela começa a falar umas coisas com ele, gente, você não pode fazer isso, você não pode não sei o quê, como se ela estivesse doente, assim, e tal, mas parece que ela tem um nível de consciência de que esse cara tá tentando fazer alguma coisa, alguma merda, sair dessa Matrix e que não pode, você não pode ter esse nível de consciência. Mas nem é uma consciência, eu acho que essa consciência, ela tem muito a ver com a burocracia também, com a burocracia no mesmo sentido do processo também. Mas a consciência de quem? Do K, você está falando? Não da dona da hospedaria. A dona da Porque hospedaria, né? eu não lembro qual capítulo que é, que senão a gente podia ler algum trecho. Mas que ela fica meio que doente lá, e ela fala Agora sobre a, que, a relação dele com a Frida também. só para só para fazer um contraponto, eu acho que, pelo menos, a sensação que eu tive é que, assim, eu fiquei muito em dúvida se quem tinha mais consciência eram as pessoas ou K ou vice-versa, entendeu? Durante a leitura eu fiquei alternando em alguns momentos, assim, nossa, parece que o K está sendo enganado, mas depois não, parece que o K está enganando as pessoas. Eu fiquei Esse, meio que mudando essa esse, chave de vez em quando, sabe? Durante esse o livro. ponto, esse ponto é interessante porque, assim, ele era um cara que ele era muito convicto de algumas coisas também. Aí o Yuri depois ele pode até falar que ele falou que não anotou sobre isso, sobre a personalidade do cara, que eu não sei falar em detalhes, mas eu achei ele um cara, ele era convicto demais de algumas coisas. Tipo assim, sabe Tá? aquela pessoa, o K, sabe aquela pessoa que chega assim, e ele, tipo, ele não duvida tanto das ideias dele mesmo. Ele já chega já meio tiradão, assim, e tal. Ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Só que ele saber o que ele tá fazendo, parece que ele tá meio preso à Matrix também, pô, porque é, é, dá uma ideia de que ele não tá questionando as coisas. Tanto é que, tipo assim, vai acontecendo as coisas no livro, vai acontecendo, e ele não, tipo assim, ele não se desespera. Ele tá sempre ali, sereno, na serenidade ali, é, é, como se ele já, como se ele tivesse ideias, certezas muito fortes ali que impedissem ele de se desesperar, mesmo numa cidade em que, tipo assim, não tá acontecendo nada com nada, tá uma loucura lá, mas ele tá sempre assim, com muitas certezas. Então eu achei assim, faz sentido isso que o Anderson falou também. Aqui, deixa eu ler um trechinho do livro aqui, bem Hum. solto, tá? Que tem a ver um pouco com isso. O cara fala aqui: é por isso que K, como todo forasteiro, é considerado abissalmente ignorante por todos ali. E, como tal, não é apenas desprezado, como também é secretamente invejado, uma vez que ele ainda está envolto pelo sopro beatífico da inconsciência. Isso tem muito a ver com o trecho que o Yuri leu no começo da Uhum. discussão. E as Né? pessoas consideravam ele meio que um cara ignorante mesmo, né? Ignorante, assim, como se elas soubessem de coisas que ele não sabia e que era ele que estava errado, né? Não, Acontece muito assim. e prova que quando ele chega na aldeia, a galera é bem clara com ele, né? O pessoal lá não gostava de hóspede, não precisava de hóspede, e mesmo assim ele insiste em ficar lá, né? Sim, sim. Só mais uma coisinha que eu vou comentar aqui é que o texto, ele realmente, igual o Yuri falou, parece que ele é muito introspectivo, que ele é muito visceral. Assim, no sentido de que o cara foi escrevendo, 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 como se estivesse quase psicografando esse texto, assim, como se fosse uma coisa assim que vai entrando muito no psicológico mesmo. Então essa analogia com a análise, com a psicanálise, eu achei ela bem interessante mesmo, porque ele vai entrando tanto nesse aspecto introspectivo e introspectivo que vai até perdendo o sentido de algumas coisas, mas mesmo assim
a genialidade do K é tanta que a gente consegue continuar lendo e consegue continuar vendo sentido no texto, mesmo sendo um texto tão introspectivo assim. E realmente parece que você está num aspecto ali de que você está dentro de um sonho ali. Num sonho no sentido de que assim, o cara tá. O K é o eu do sonho, né? Que tem um certo nível de consciência, e os outros ali são só os personagens. Aqui, deixa eu só falar uma coisa também, rapidão. Eu vou ser bem objetivo hoje, por causa do tempo também. A gente não falou muito sobre o próprio Kafka, né? Assim, é lógico que pensar a obra a partir da vida do cara é uma das formas também da gente analisar a narrativa, mas se tratando do Kafka é sempre perigoso, né? A gente restringir a isso. Mas a gente sabe do problema que o Kafka tinha, principalmente com o pai, né? Eu acho que ele leu Carta ao Pai, fica muito claro que ele tinha uma relação muito conflituosa com o pai, mas não só com o pai, na verdade com a família, né? Ele só dava certo mesmo, e assim, com a irmã dele mais nova, que eu acho que era a Otla, que eles tinham uma relação legal. Quando ele adoeceu, ele ficou hospedado na casa dela, lá no sanatório, enfim. Mas ele, em vários momentos, e escritos que ele deixou, principalmente nos diários, ele fala sobre essa questão do sufocamento, né? Da anulação de si, né? Então ele fala que ele não tinha... Ele morou com os pais praticamente a vida toda, né? Ele não tinha espaço nem para escrever, porque era muito barulho na casa, e ele não tinha um lugar que ele tinha paz. Ele se sentia sufocado, ele se sentia pressionado o tempo todo. Então, assim, estou resumindo, gente, simplificando demais. É lógico que o Kafka coloca isso de uma maneira muito mais elaborada e mais densa, né? Isso tudo ele fala no Carta ao Pai. Tá, algumas coisas estão no Carta ao Pai e outras coisas estão em diários, tá? Mas ele deixa muito claro o papel castrador da família, dos costumes, da religião, né? Ele era um cara que era de uma família judia, mas ele não era apegado à tradição judaica, né? A gente sabe que ele não era um cara que frequentava sinagoga e nada, mas a família sim. Então, assim, tem muitas questões que eu acho que pode ajudar a entender um pouco mais também a obra dele, né? Então, se eu achar alguma coisa aqui, eu leio para vocês. E os Beleza? dois irmãos dele morreram crianças, e as três irmãs, as três morreram no Holocausto. Só que ele não viu, né? Que ele já tinha morrido. Mas, por exemplo... Só mais uma coisinha, e tem que lembrar ainda da questão das mulheres, né? O Kafka teve umas relações muito conflituosas com as mulheres. A gente sabe que ele noivou com a Milena, não lembro agora, 3 vezes, e não casou, e foi uma confusão danada, e ele enrolou essas mulheres para lá. E, assim, as mulheres nos livros do Kafka, pelo menos no Processo e no Castelo, são figuras muito emblemáticas e muito enigmáticas, né? As mulheres sempre são muito enigmáticas nos livros do Kafka. E elas exercem um poder muito grande sobre o Kafka, e principalmente nessa questão sexual. A gente, lá no Processo, deve lembrar, né, que tinha aquelas mulheres lá que ele agarrava e tal, no meio da galera no tribunal, que tem a Frida, tem a Pepe, sabe, continua essa questão sexual envolvida no meio. Então, assim, tem coisas aí que talvez tenha a ver mesmo com a questão, com a vida sexual do Kafka. Enfim, não dá para afirmar, mas dá para conjecturar alguma coisa, entendeu? Você falou desse negócio do pai aí, foi até bem oportuno, porque eu estava lendo aqui agora exatamente sobre a mesma coisa. Mas realmente eu vou fazer aqui meu último comentário, porque agora às 4 eu vou ter que sair. De verdade, realmente não tem como a gente alongar muito, mas se vocês quiserem, igual aquela ideia, né, que antes eu tinha até lembrado, eu realmente tinha até esquecido essa questão. A gente tinha combinado realmente de, em algum momento que desse para os três, a gente marcar de conversar aleatoriamente, né, sem ser exatamente sobre um ponto. A gente pode, se vocês quiserem, conversar no próximo domingo, ou até dependendo no meio da semana, né? Se for oportuno para os três. E aí a gente pode acabar comentando mais algumas coisas do Kafka também.
por mim não tem problema nenhum. Até porque eu mesmo, por conta própria, vou continuar dando uma explorada aqui nas leituras. Vou ver mais alguns vídeos também, porque já tem um tempo que eu li, então quero até relembrar algumas coisas também. Mas assim, primeiro, eu vou ler aqui uma parte do que eu estava lendo, que vai complementar os comentários do Anderson, e eu vou fazer minhas considerações finais de alguns comentários que ficaram restando aqui. Você podia ligar no jogo aí baixinho, só pra gente terminar direito. Não, a questão não é essa não, mas é só pra gente já ir finalizando mesmo, porque eu marquei um compromisso, tá ligado? Mas eu vou falar a verdade com vocês. Mesmo a gente acabar mais cedo, gente, eu não vou ficar chateado, não, porque, para falar a verdade com vocês, se a gente tivesse em vida e saúde, Deus abençoe que a gente tenha, muitos anos, eu acho que era um livro a gente reler futuramente e voltar nesse livro de novo, entendeu? Eu só queria falar sobre mais um capítulo, mas vou deixar o Willi falar, e aí eu falo também sobre um capítulo. Não, pode falar agora, então, porque aí eu faço as considerações finais. Na verdade, eu queria ouvir do Anderson sobre o capítulo lá da Amália, porque tem essa questão das mulheres mesmo. A Frida mesmo, ela é uma pessoa que ela é frágil e ao mesmo tempo ela é suave. Então, é até uma coincidência com o último conto que a gente leu, né? Que tem aquela questão do perfil da mulher lá naquele conto, né? Da feminilidade e tal. E, na verdade, é até meio estranho também nesse conto, porque às vezes parece que ela é meio que uma criança, assim, então dá um susto, assim, às vezes. Tanto a Frida como até aquela personagem do conto que a gente leu por último. E a dona da, Não, pode falar. e a dona da hospedaria lá tem toda a questão do final, né? Que acaba sem um final, mas que ele comenta sobre o vestido dela, né? E isso e teria alguma importância depois em outros capítulos, porque se tivesse um final, né? Parece que não tem um final. Porque ele comenta lá sobre o vestido dela e tal, que ela aparece, inclusive ela aparece lá. É como se ele tivesse meio que um acesso ao castelo lá naquele finalzinho. E é um castelo que, assim, não é um castelo, né? É como se ele entrasse dentro de um buraco, assim, de algum lugar, de uma portinha apertada. E aí aparece um corredor, assim, cheio de gente lá naquele final. E aí tem até essa questão que o Yuri falou lá do pessoal que tá um tanto de gente imitando a mesma coisa a pessoa imita. Parece que o Kafka, ele aparece num corredor ali que ele não deveria nem estar ali. E com um tanto de gente Aqui. trabalhando, fazendo um tanto de coisa lá no final. Então, eu vou fazer o seguinte: como a gente tem pouco tempo, eu vou ler um trecho aqui bem reduzido do Roberto Calasso sobre as mulheres, tá? Vou Uhum. ler um trecho bem reduzido. Ele fala: tudo que é feminino acaba por se tornar presa dos juízes do tribunal e dos funcionários do castelo, ao mesmo tempo que pertence ao tribunal e ao castelo. Por outro lado, seria enganoso tomá-las por prostitutas, cujos clientes são sócios do mesmo clube. Trata-se antes de prostitutas sagradas, tão iniciadas nos segredos do culto quanto os sacerdotes, e mais dispostas a expô-los e explorá-los. Olha que interessante. A gerente da hospedaria é um exemplo de oficiante madura que já treinou sua substituta, Frieda. As meninas na escadaria de Titorelli, lá do processo, lembra que as meninas? São as alunas mais jovens que ainda podem brincar antes de assumir suas funções. A única adversária radical, assim muda e desprezada, é a Mária. As outras têm sentimentos ambíguos e compósitos. No final, Frieda dispensa cá, em prol de seus velhos jogos eróticos com os assistentes e retoma o seu posto na hospedaria dos senhores, como se tivesse saído ali apenas para que sua ausência fosse sentida com mais intensidade. E é difícil determinar até que ponto a lavadeira é vítima e até que ponto é cúmplice de seus perseguidores sexuais. Eu achei muito interessante a interpretação do Roberto Calasso aqui, de não colocar essa mulher como vítima, mas como sacerdotisas sexuais, sabe? Eu achei bem legal. Tem mais coisa que me dá para falar, não, tá? Mas enfim. Só uma última coisa, então. A Amália, ela, naquela cena lá que ela rasga a mensagem lá do mensageiro e praticamente manda o cara tomar no cu. É tipo assim. E, ela também meio que foge do sistema, né? Porque. E eu até anotei uma coisa aqui, que além da burocracia estatal, nessa cena fica claro que existe uma burocracia social. Porque a Amália ela faz uma coisa que não tem uma regra escrita de que ela não podia fazer. Não existe uma lei de que ela não podia fazer. Ela não podia rasgar o bilhete.
Mas existe uma burocracia social de que ela não pode rasgar o bilhete. Porque aí as pessoas ficaram todas contra ela. E aí a família foi renegada por conta disso. Então, existe essa burocracia social nesse texto também, que eu achei muito interessante isso. Por exemplo, eu vou realmente fazer o último comentário, porque eu vou ver o jogo, mas eu não vou nem ver aqui em casa. Então, aqui do lado eu tenho que ir ali. Mas eu ia fazer um comentário com base numa coisa que o Anderson falou. Primeiro eu vou ler aqui, que é complementando aqueles comentários em relação ao Carta ao Pai. Eu estava realmente lendo bem no mesmo momento que você comentou. Ó, segundo Gonçalo Vilas Boas, professor aposentado da Universidade do Porto e talvez maior especialista vivo de Kafka em Portugal, há, sim, 3 grandes vetores que orientam as obras de Kafka. Primeiro, o isolamento, na cidade e em casa, devido à autoridade excessiva do pai e à falta de privacidade. 2, o sentimento de culpa, porque esteve sempre de dividir a sua vida entre o trabalho, né, numa seguradora, e a escrita. Ou seja, nunca conseguiu ser nem um burguês, nem um artista na sua plenitude. Quer dizer, é como se fosse fracassado. E terceiro, a debilidade física. Olha que fera. A debilidade física. Tuberculoso a partir de 1917 e reformado por doença em 1922, Kafka via a doença como uma libertação artística, porque o afastava dos deveres profissionais que sempre cumpriu a custo. Cara, assim, é uma verdade dura de ser engolida, mas essa sensação existe. Essa Manda esse sensação, trecho lá no grupo. para quem é artista, essa sensação com certeza existe, sabe? Da libertação das obrigações. Porque isso pode ser bom e ruim em várias camadas, né? Mas, pelo visto para ele fazia tudo a muito custo. E, por mais que as próprias obras, né, os próprios frutos dele sejam penosos por si só, e com certeza para escrevê-los ele também sofreu muito, até porque ninguém que está em plena saúde mental escreve o que ele escreveu, com certeza são bons frutos, né? Não à toa. Ele é o Kafka e ele significa tudo que ele significa atualmente. Eu vou te mandar depois o link. Mas. Oi, Yuri. Ele fala em algum trecho no diário dele que quando ele esteve internado foi um tempo que ele teve para escrever com mais tranquilidade. E uma das coisas que impediu ele de casar e de relacionar com essas mulheres é porque ele sabia que se ele casasse, ele teria menos tempo para escrever. Ele era um cara que vivia para a literatura. Então, tipo assim, o Kafka, ele respirava literatura. Isso aí era nítido, sabe? Então, ele fez a literatura o centro da vida dele. Isso aí é totalmente já pacificado hoje, entendeu? Eu vou pegar para ler, eu até anotei aqui para eu realmente reforçar isso. Eu vou pegar para ler Carta ao Pai. Eu vou colocar ele, vou subir ele algumas prioridades na lista para ver se eu já leio em breve já. E aí, você que falou em relação aos diários do Kafka também, eu vou comentar com você depois lá no WhatsApp, você me passa. Porque sobre os diários eu não sei muito bem quais são, mas Carta ao Pai eu também vou pegar para ler. Não, mas os diários eles foram reunidos, né? Foi até lançado um volume recentemente, que é o volume único com os diários completos e tal. É lógico que muita coisa se perdeu, né? Mas a versão mais integral, ela foi lançada recentemente, uns 2 anos, por aí, mais ou menos. Não, show. Cara, por exemplo, quando a gente leu o processo, a gente acabou fazendo 2 reuniões também, né? Talvez eu acho que a gente foi fazer uma pensando que, vamos fazer só uma. Mas acabou que a gente, não, quem sabe vamos fazer uma segunda também. Então, acho que pode até ser o caso essa aqui também, tá? Já que a gente já está marcando de ter esse papo mais aleatório, a gente pode, por exemplo, marcar para domingo que vem. A gente, inclusive, pode até ser interessante, porque como é um romance, uma obra, a gente acaba comentando aqui, já tem um tempo que a gente lê, a gente comenta, tem muitos elementos para serem comentados. E aí uma coisa que eu acho que pode até enriquecer é a gente ter feito esses primeiros comentários. Eu anotei aqui várias referências para eu ler depois, para eu assistir depois, então eu vou ficar aí alguns dias lendo alguns artigos, vendo alguns videozinhos, pensando mais a respeito do que a gente comentou, e aí, quem sabe, no domingo que vem, a gente vem até com elementos novos para fazer uma finalização mais bem acabada. Então, a gente poderia, por exemplo, no domingo que vem se reunir de novo, ficar ali pelo menos mais uns 30 minutos, 1 hora, fazendo mais comentários, finalizando, e aí depois a gente faz um papo aleatório lá que a gente quer, tá? Mas eu tenho mais um comentário para fazer só. Deixa eu falar com vocês. Vocês não acham melhor a gente discutir de forma por meio de áudio lá no grupo? Porque mês que vem tem 2 contos. Se a gente deixar mais um encontro para esse livro, a gente corre o grande risco da gente chegar no final do ano. Não, também não tem problema não, vocês sabem. Pra mim é tranquilo. Então... É porque não vai ter data para tudo, não. Não, mas no grupo a gente combina. A gente não precisa decidir agora. No grupo a gente combina.
Mas um último comentário que eu ia fazer é que, Anderson, você sabe, você é familiarizado com o termo anatomia da crítica? Como? Anatomia da crítica. O que tem? Não ouvi a pergunta. Você é familiarizado com o termo anatomia da crítica? Não. Assim, eu não conheço quase nada, tá? Mas eu inclusive, conheci isso recentemente, que, pelo visto, essa anatomia da crítica, ela é uma teoria, um escopo, sei lá. É como se fosse... Ele fizesse parte de uma certa crítica literária, onde ele busca botar em certas lacunas todos os tipos de texto possíveis. Então, eu vou até pegar, tem uma tabela aqui, ó. Existem os modos trágicos, os modos cômicos e os modos temáticos. E aí, essa anatomia da crítica, ela divide, ela caracteriza de... Tem pessoas que falam que é em 4 colunas, tem pessoas que falam que são 5, porque tem 2 colunas que, elas, de certo modo, são bem semelhantes. Mas essas colunas, elas servem não só, né? Todo esse escopo que eu estou expondo aqui, ele serve muito para classificar, como eu disse, as histórias, né? Então, tem aqui os modos trágicos, né? Que tem as histórias dionisíacas, as histórias de tragédias clássicas, as histórias nacionalistas, as histórias individualistas. Então, eu vou mandar um print para vocês depois, para vocês entenderem exatamente. Mas, como eu estava dizendo, esse escopo ele serve não só para classificar a literatura, mas ele também serve muito para pessoas por si só, ou personagens por si só. Então, por exemplo, quais são essas colunas que eu posso citar? Tem, e realmente colunas em forma de hierarquia mesmo, tá? Geralmente tem a primeira, que é a mais baixa, que é a irônica, tá? A camada irônica. Em cima tem a imitativo baixo, em cima do imitativo baixo tem o imitativo alto, em cima do imitativo alto tem o romântico, que se assemelha muito com o mítico, ou lendário. E qual que é a grande questão aqui? O irônico, como eu disse, tem uma hierarquia, então o irônico é o nível mais baixo, o imitativo baixo é um pouco melhor, o imitativo alto é um pouco superior, e o mítico lendário é o mais superior de todos. E aí, por exemplo, quando eu entrei em contato com essa teoria, eu estava vendo um curso de psicologia e ele estava usando essa teoria para falar muito sobre pessoas mesmo. Então, geralmente, a pessoa que se enquadra ali no quadrante do irônico é uma pessoa que... Eu acho que, na verdade, tudo isso tem muito a ver com o nível de consciência da pessoa ao longo da vida, o nível de controle que ela tem sobre a própria vida. Então, se ela está enquadrada ali no quadrante do irônico, é que provavelmente ela não tem muito centro sobre a vida dela, ela geralmente é aquela pessoa ou aquele personagem que nunca sabe muito bem o que está acontecendo, de certo modo ela é sempre vítima das coisas, ela sempre reage às coisas, ela dificilmente é uma protagonista da própria vida. Quando você está no mimético baixo não, perdão, que é aqui no outro coisa que eu estava lendo fala mimético, mas da forma que eu aprendi é imitativo. No imitativo baixo, você já é superior ao irônico, então assim, você não é mais um rato da vida, né? Você já tem talvez algum propósito, você já talvez consiga vislumbrar algum caminho daquilo que você tem que fazer, talvez você só não consiga implementar aquilo de forma certeira, mas você pelo menos não está 100% perdido, você sabe alguma coisa que você tem que fazer. O imitativo alto já é, claro, mais superior, então geralmente você já tem mais controle sobre a própria vida, já tem um plano traçado e já de certo modo consegue implementar aquilo melhor. E o topo de todos, o mítico, o lendário, é a pessoa, assim... É claro que tudo aqui é muito, muito psicológico, muito imaginário, né? Talvez a gente não consiga traçar exemplos perfeitos. Mas o mítico, o lendário, seria aquela pessoa, talvez nem exista de fato, que ela tem controle total sobre a própria vida, é como se ela fosse realmente, assim, uma pessoa mágica, que ela é basicamente o oposto de tudo aquilo que a gente caracteriza no irônico, aquela pessoa completamente perdida. Nossa, onde você achou isso? Eu vou mandar depois. Eu vi num curso de psicologia, eu vou mandar depois lá no vocês. Aqui, eu tive uma ideia aqui, bem radical, tá? Talvez vocês não vão concordar, não. Mas, como esse livro é um livro inacabado, né? Que a gente deixa essa análise inacabada também, sabe? A gente finaliza por aqui, porque eu estou satisfeito. Falar a verdade, assim, eu acho que eles vão ficar meio com sinceridade também. Não, a outra questão lá sobre outro encontro, a gente vê lá no grupo. Sabe o quê? Eu acho que a gente discutir o conto, porque eu estou satisfeito, gente. Eu acho que esse livro é um livro para a gente reler futuramente. Vão sair mais coisas sobre esse livro, entendeu? Com certeza. Então, assim, é isso. Eu estou bem satisfeito. Não, a gente pode só, tipo assim, pensar um pouco mesmo durante a semana
as semanas aí. Quando a gente for ler o próximo conto, a gente pode fazer tipo uns 2 minutinhos só de consideração, porque Aqui, se a gente for ficar explorando também, muito, eu tudo vi, que. eu vi um documentário da Hilda Hilst, que ela tentou contato com alienígena e tal, né? E ela fala que uma das pessoas que ela queria ter contato era com o Kafka, né? Conversar com o Kafka, bater um papo com ele. Pensou, gente? Isso é muito massa, né? Privilégio do Max Brod conviver com Mas esse depois cara. eu vou mandar lá no grupo essa teoria que eu tô falando. E Olha você já lá. pode ver no Wikipedia, porque ele fala bastante de literatura por si só, mas como eu tive contato pela primeira vez, foi num curso de psicologia, falando mais sobre pessoas em si. Mas o que eu ia Vocês concluir querem que eu basicamente. mande, vocês querem que eu mande alguns prints, até onde eu li desse livro aqui, cá, do Roberto Calas, também lá, mais algumas coisas, tá? No grupo? Pode mandar. Sim, sim. Eu O que mando eu lá ia então, concluir beleza. basicamente, eu também estou bem satisfeito, acho que a gente pode se encerrar por aqui. Aí depois a gente vê, a gente combina lá no grupo o que a gente faz. Mas o que eu ia concluir basicamente é que, inclusive, no curso que eu assisti, o professor cita o Kafka. Cita o K, né? O personagem do Kafka. Ele fala assim, ele explicando essa hierarquia, né, do irônico, imitativo baixo, imitativo alto e mítico lendário. Ele falando, cara, que é um exemplo perfeito do modo irônico? O K, os personagens do Kafka. Você vê lá em um processo, ele e o Castelo, ele é sempre um ser humano, de certo modo, desprezível, ele não tem nenhuma característica relevante, é sempre uma vítima das circunstâncias, nunca faz ideia do que está acontecendo. É claro, vamos sair do ponto aqui. É claro que o propósito dos livros do Kafka é esse. Ele escreveu, cara, eu vou colocar o personagem aqui numa parada que ele não entende nada, sabe? Então é óbvio que o propósito é esse. Não estou falando que ele é um imbecil completo, mas assim, esse é o mundo que é exposto para nós. É um personagem que ele não faz ideia do que está acontecendo, ele não tem resposta para nada, ele está sempre perdido, ele está sempre em busca de uma coisa que ele nunca alcança. Então, assim, é uma pessoa que definitivamente não tem o centro da própria vida. E aí, eu estou citando ele exatamente porque o professor lá no curso, ele fez exatamente a mesma citação. Ele usou o K, né, os personagens do Kafka, como exemplo para o modo irônico. E eu achei isso fantástico, sabe? Porque foi muito coincidente, que eu vi isso alguns poucos dias atrás. Nosso encontro já estava marcado. Então foi uma outra coincidência também. Mas é isso. Por mim, a gente pode. Eu também estou bem Cara, satisfeito. A gente pode encerrar por aqui. muito E depois a gente massa. conversa no Manda grupo. isso lá. Manda isso Sobre o lá. paradoxo de Zenão também foi uma coincidência, que eu tava acompanhando no YouTube lá os canais que eu sigo, o cara foi lá e fez uma aula só sobre isso, de mais de 1 hora, só pra falar sobre. É. Gente, eu amo vocês demais. Olha aqui. E por acaso, eu tô mexendo aqui, falando de paradoxo. Olha isso aqui. Não, não tinha sentido, mas se ele não vinha, quase nada tinha sentido. Isso é o clã, falando do clã. Ó, não faz sentido esperar por clã, mas clã é o único a conferir sentido a quase tudo. Por isso, esperar por clã é quase a única coisa a fazer sentido. Esse é o paradoxo de Pepe, que merecia um lugar nos tratados de lógica. Uma de suas aplicações é o castelo. Muito bom. Eu mando lá no grupo depois. Lá no grupo a gente conversa mais. Eu também tenho que. Eu separei uns 5 Beleza. links aqui para mandar para vocês. Essa teoria Aumentou, da resenha do Kafka. Vou mandar várias coisas lá no grupo depois. aumentou a Tá? nota de 4.5 para 4.6. Eu vou deixar 4. Não, porque eu vou de meio e meio. Eu vou deixar 4,5. Pode ser que futuramente eu mude para 5, mas eu ainda tenho um carinho muito grande pelo processo, sabe, assim, e pela metamorfose, que eu acho que me marcaram muito. Assim, não que esse não tenha marcado. Eu achei esse aqui genial. Mas aquela questão de pegar, sabe, assim, de te fisgar e de mexer mais comigo, sabe? Eu acho que o Castelo mexeu mais comigo. Mas é genial, gente. 4,5 para mim é ótimo. Tipo assim, 4,5 e 5 na minha tabela é ótimo, entendeu? Então, eu tenho uma tabelinha, depois se quiser, eu mando vocês que eu coloco de 0 estrela até 5 estrelas. 4,5 e 5 é ótimo. Então tá, beleza. Entendeu? Mas show de bola, pessoal. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Depois eu vou falar no YouTube. A gente continua comentando lá no grupo e vê o que a gente faz depois. Tranquilo. Beleza. Cebola? Falou, galera. Foi muito bom. Valeu, rapaziada. Foi Foi ótimo. bom, foi bem legal. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.